primavera de Deus. Entendem isso? Desechamos a paja e quedamos com o trigo. A verdade absoluta está aqui. Esta é a melhor profecia de todas. Guarda no coração, mas esta profecia não pode pesar mais em seu coração que a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Podemos glorificar o Senhor por isso? Ha recebido orientação pastoral, conselho de Deus para sua alma, pero Deus todavia habla. Amém? Quantos creem que Deus habla? Não estou muito convencido. Quantos creem que o Senhor usa profetas, homens de Deus? Eu lo creio. Eu lo creio. Hace mês e uns dias, estivemos celebrando o Rosh Hashanah. É a cabeça de ano, o ano novo judío. Também, hace menos de mês, nós começamos uma nova estação do ano. Eu não sei se você se ha dado conta, pero hace calor. É porque os meses frios do ano se quedaram atrás. Outono, inverno, que se extiende de maio hasta setembro. Estamos em uma transição, hemos transitado a uma nova estação. Agora estamos em os meses calorosos que se extendem de outubro hasta o mês de abril, primavera, verano. Quando começará o verano? 21 de dezembro, aguenta um pouco mais o calor. Todavia é só primavera. A verdade é que, não sei vocês, pero eu sinto em meu espírito que os aires estão cambiando. E não estão cambiando para pior. Eu sinto que está cambiando para melhor. Não estou falando de política. Estou falando de las coisas do reino de Deus. El lunes, em la tarde, eu vim aqui por el Prado e senti em meu espírito como uma força del futuro se está sobreponendo. Há uma força del futuro. Que é o futuro? Quando o jovem rico le pergunta, le disse a Jesus: Maestro, que devo fazer para heredar a vida eterna? Ele estava falando exatamente do futuro. Os judíos, desde os tempos antigos, aún todavía en los dias do Antigo Testamento, creíam de que haveria uma intervenção do futuro, uma intervenção do divino sobre este mundo que está fracturado, este mundo que está roto, este mundo que está caído, pero eles creiam que ia haver uma intervenção poderosa, progressiva, de parte de Deus em este mundo, que lo iba a sustituir, escute, por coisas melhores. Pero minha pergunta é: para você, como se apresenta o futuro? Que pensa você sobre o futuro? Que logras ver del futuro? Que crees del futuro para sua vida? Muitos predicam que já chegamos à grande tribulação. E por lo tanto, se já estamos em ela, crentes, cueva dentro. porque o anticristo já chegou, e então o único que nos queda é escapar
é huir de la muerte que é segura. E finalmente, para muitos de estes predicadores, o reino de Deus está indo de fracasso em fracasso, de derrota em derrota, e de que tudo que nos queda é aceitar que seremos aniquilados por el anticristo. Alguém dijo amém? Não sei, pero o texto que nós hemos leído habla de uma expectativa de esperança para o futuro. Não habla solamente de fé, porque a palavra creer aqui é fé, pistis, e fé habla del presente, de lo que é aqui e agora, que aqui se vai manifestar, aqui vai venir, e eu lo creio, pero o texto não habla solamente de fé, mas o texto habla de esperança, eupidos, é outra palavra. Então, a fé no presente, que me leva a crer, que me hace ter paz e gozo no presente, me proyecta para um futuro de esperança. Uau, quando eu lo creio hoje, isso me proyecta para um futuro de esperança para el mañana. De hecho, escuchen, nós estamos em uma transição de lo possível para lo provável, para lo que é seguro. Ou seja, lo que é possível passa a ser provável e nos põe assentados em lo que é seguro. Los que querem que as coisas piorem para que Jesus regrese, eu les quero sugerir que o contrário também pode ser possível. Que as coisas podem melhorar para que Jesus regrese. Aleluia. Eu estou emocionado porque sei o que les vou dizer, o que vou predicar. Aleluia. Isaías capítulo 22, versículo 22, nunca mais se olvide deste versículo. Isaías capítulo 22, versículo 22. É aquela passagem que depois seria repetido no livro do Apocalipse, no mensagem à igreja de la Odisseia, donde o Senhor disse: eu pondrei a llave de la casa de Davi sobre su ombro, e abrirei, e nada cerrará, e nada abrirá. Nos habla sobre dois maiordomos que estavam sobre a casa do rei Ezequias. Um de eles se chamava Sebna, e este Sebna era um homem lleno de orgulho, de uma vanagloria. E então a palavra do Senhor por boca de Isaías era que iba a haver uma transição de este governo ensimismado, vanaglorioso, porque Sebna dizia, ele era o maiordomo de la casa de los dias de rei Ezequias, e ele dizia que iba poner sua casa em los lugares altos, entre las rocas. E assim Sebna se sentia seguro, pero o Senhor bem disse que iba haver uma transição de este governo ensimismado a la autoridade e ao governo de Eliaquim, el que le iba a sustituir a Sebna como maiordomo del palácio de la casa real. E disse o versículo anterior de que Eliaquim seria um padre. Aleluia.
Escute, porque lo que as Escrituras estão tratando de decirnos es de que viene pronto um governo sobre esta nação que tendrá as llaves de la casa real, de los tesouros de Davi, que tratará a los moradores de la tierra, não se servirá de eles, mas lhes servirá a eles. Uau! Cujos tesouros estão à sua disposição, e ele será um maiordomo com estas llaves, não como Sebna, orgulhoso, não como este que busca servir-se de la gente, mas la classe de liderazgo que tendrá el coração de um padre. Lo que estou tratando de decir a ustedes, es que Deus tem guardado consigo esta classe de líderes, e los vai liberar a seu tempo preciso e correto, de que nós outros não necessitamos perder a perspectiva do futuro, porque vem um governo sobre esta nação e sobre as nações do mundo, que tratará a los pobres com equidade, que hará justiça sobre a terra, que les verá não solamente como seus empregados, mas les verá como hijos, e ele será padre para eles. Aleluia! Devemos entender algo, que as coisas que devem ser sacudidas, já estão sendo sacudidas, e não é desde agora, não é desde ayer, é desde um princípio das coisas. Deus tem sacudido a los impérios e a los governos, a los reinos del mundo. El Senhor tem sacudido a mesa, tem sacudido o tablero. E o que nós outros vemos então, em nossa geração, nada mais é que Deus sacudindo ao mundo. E escute, porque el sacudir-se do planeta necessariamente não é malo, é a substituição del viejo por lo nuevo. E quando lo nuevo está por entrar en el viejo, então lo viejo se resiste e se sacude. ¿Por quê? Porque algumas vezes ele endemoniado se tira ao piso e se sacude e trata de resistir, mas necessariamente isso não é malo, porque ele pataleia, porque sabe que são suas últimas horas, porque sabe que são seus últimos dias, porque o novo está vindo para substituir ao viejo agora. Todavia, isso não quer dizer que é o fim do mundo. Todavia, isso não quer dizer de que a existência da raça humana está por terminar-se e por extinguir-se na terra. Não. Siga-me, por favor. Estou na introdução da introdução. 20 minutos e predico, ok? Estou ponendo os cimientos, as bases, para que você entenda a palavra. Oh, aleluia! Quando os godos e os visigodos estavam entrando a las tierras do Império Romano, como você creia que os cristianos deste tempo se sentiam? Como creer que eles pensavam sobre a entrada de los bárbaros em Roma? Todavia, no século V, no período feudal, como você crê que haya sido a interpretação da história? Como, por exemplo, em los dias de Carlos Mondel, donde ele ha resistido à entrada de los muçulmanes. Escute, se hubiera perdido aquela batalha, o mundo não seria como é hoje dia.
¿Sabe qual foi o mais grande erro na história da igreja? É que cada interpretou a Bíblia desde uma perspectiva subjetiva. E cada de eles tratou de encontrar anticristo em personagem de seus dias e de seu tempo. Em outras palavras, todos durante todas estas épocas estiveram fazendo teologia de periódico. Estiveram especulando sobre quem é o anticristo. Quando, em verdade, as escrituras dizem del dia e la hora. Escute, Jesus está dizendo, nem eu sei quando vou volver. Nem eu lo sei. Então, por que vocês estão especulando, ponendo fecha, autonombrando quem é o anticristo? El Papa Negro, é Bill Gates, Senhor. E isso genera no coração do povo de Deus uma expectativa frustrada. Generação traz generação. Quando a verdade, o Senhor não nos dijo que passemos especulando sobre a fecha de seu regresso, mas lo dijo que passemos implantando o reino, aleluia, anunciando sua palavra. O Senhor não nos ha mandado especular, o Senhor nos ha mandado predicar a palavra, anunciar o evangelho do reino. ¿Por quê? Escute, todo está descrito na palavra. Quantos creem? Todo está descrito na palavra. Todo o mal, todas as tragédias, não de agora, desde sempre, está aí, em las 7 copas, em las 7 taças, em los 7 selos. Que é, de hecho, o livro do Apocalipse. Escute, o livro do Apocalipse é uma afirmação de que há rei que reina sobre todos os reis, de que ele é, pese todos os governos e todos os sistemas mundanos. ¿Por quê? Porque o mundo não é o planeta Terra. O mundo é sistema. O mundo é conglomerado de governos que trata de ensenhorear-se do mundo, mas o cordeiro que é digno de abrir, é livre de desatar seus selhos, todavia sigue controlando a história. Ele é o mesmo que ha guiado cada geração, em cada época, em cada tempo. E escute, porque este é o Cristo que ha vencido ao mundo, ha vencido ao pecado, ha vencido ao diabo. Este é o mesmo Cristo que ha despojado a principados e potestades na cruz del Calvário. Ele é o mesmo Cristo que todavia reina e que todavia governa. E é este Cristo que sacou as medalhas del pecho del diabo e lo levou por uma procissão, por um desfile, por um desfile público, avergonzando-lhe as tinieblas em cada geração. É o mesmo Deus que reina e que governa em este tempo, em esta nação, em este país, em esta Bolívia. Então, Ele é o mesmo Cristo que ha estabelecido a la igreja como coluna de fé de la verdade, baluarte e firmeza de la verdade. E digo ao povo de Deus, esparcido por la terra, em cada geração: reinem, governem, porque vocês são coherederos comigo. Esta é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza de la verdade. Nenhum reino, nenhum império deste mundo ha podido com ele e não poderá com ele. Por quê? Porque quando nós outros buscamos ao reino, encontramos ao rei. Aleluia. Oh, aleluia. E que é esse reino? Que é esse reino?
O reino de Deus é aquele granito de mostaza, que empieza como a mais pequena de todas as semillas. E sabe como termina? Termina como um grande árbol, donde as aves del cielo vienen comer de ele, hacer sus nidos em ele, buscar sombra em ele. Que é o reino de Deus? O reino de Deus é este pedacito de levadura que é exposto em 3 medidas de harina. Hermana Sulema, outro dia, um tempo atrás, fazendo um estudo sobre as parábolas do reino de Mateus, capítulo número 13. E quando eu cheguei a parábola da levadura, me é maravilhado. Por quê? Porque nós outros pensamos que 3 medidas de harina são 3 vasitos de mantequilha. Mas em verdade, 3 medidas de flor de harina era uma quantidade suficiente para ser pão para mais de 200 pessoas. Era uma quantidade impressionante de harina, mas um pouquinho de esta levadura de reino não necessita muitos, só necessita um José em Egipto. Não necessita muitos, só necessita um Daniel em Babilônia. Não necessita muitos, só necessita um justo em esta terra que se posicione, que ponga suas rodilhas em terra. Escute, porque Deus não necessita a toda a Bolívia. Deus quer a toda a Bolívia. Deus não necessita a toda a Cochabamba. Deus não necessita a todo o Prado. Deus necessita que um macho de verdade, um homem de Deus se incline ante ele e diga: leva em esta terra. Que é o reino? O reino é aquela pedra que foi cortada e que ha dado aos pés de la gran imagen de Nabucodonosor e puso por terra a los reinos del mundo. E toda aquela imagem com diferentes materiais, metales, hasta chegar a los pés, entremezclado com barro e com hierro, representa a los reinos gentiles del mundo. Mas sabe que? A pedra foi cortada há 2000 anos. A pedra dado a los pés da imagem. E sabe o que me maravilha deste texto de Daniel? É que disse que aquela pedra que foi cortada não por mãos de homens se hace uma grande montanha. Amigo, o reino não está perdendo, o reino está avançando, o reino está crescendo e se hace uma grande montanha. E é por isso que esse útero envelhecido do velho mundo está remiendo com dolores de parto. ¿Por quê? Porque no útero viejo está sendo generado um mundo novo. Aleluia. Entonces a mesma terra, o planeta reclama. E a terra rime, esperando a manifestação, o nascimento de los hijos de Deus. Eu te quero dizer algo: o reino de Deus não está indo de derrota em derrota, mas está indo de vitória em vitória. O reino de Deus está avançando sobre o mundo pagano. A igreja nunca ha crescido em la história como ha crescido em nosso tempo. Se diz que hoje há mais cristianos em la terra que todos os santos que estão no cielo de todas as épocas passadas. Eu te quero dar uma notícia: o reino de Deus está crescendo no mundo islâmico. O reino de Deus está crescendo em Marrocos. O reino de Deus está crescendo em Irã. Eu te quero dizer algo: o reino de Deus está crescendo em los países anteriormente de la cortina de hierro, los países de ideologia comunista, que mataram a mais de 100 milhões de pessoas em sua história. Abre tu ojo, creyente. Abre tu ojo sobre os sistemas comunistas do mundo. Mas eu te quero dizer algo:
O reino de Deus está crescendo em China como nunca ha crescido antes. Por mais que eles persigam, por mais que não deixem entrar a Bíblia, sencillamente o reino de Deus cresce, cresce, porque somos a levadura na massa. Aleluia. É que você não vê, claro que não vê, por quê? Você não vê por quê? Porque o reino de Deus não vem a um princípio com aparência humana. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é como alguém disse: Jesus vindo por nós outros, agora vem em nós outros, e dentro em breve por detrás de nós outros. Aleluia. Porque nadie pode dizer, Neto, ali é o reino de Deus, ali é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós outros. Porque o reino de Deus é um cambio de mentalidade. Porque o reino de Deus é uma nova perspectiva. Porque o reino de Deus é uma nova filosofia. São os princípios do reino implantados na terra como cultura. É o reino de Deus que substitui lo viejo e traz lo nuevo. É por isso, aleluia, que o Salmo 46 é muito preciso em dizer isso. Escute, o panorama do Salmo 46. Ainda que os montes se trasladem, aunque o mar com toda su braveza se levante, aleluia, aunque as águas de los ríos e de los mares temblem em grande tsunami, o salmista disse: estén quietos e conheced que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. O salmista está dizendo: sou exaltado sobre a terra, sou exaltado sobre as nações. Está quietos e conhecer que eu sou Deus. Por quê? Porque Deus está em meio de ela e não será comovida. Aleluia. E como será? Ao clarear a manhã. Eu te quero dizer algo. O sol da justiça está nascendo sobre as nações do mundo. Eu te quero dizer algo. Deus todavia governa sobre esta nação. O Senhor está em meio dela. Não será comovida. Será como a luz da manhã. Aunque as tinieblas la abracem e la envuelva, não há nada que pueda impedir que o sol nasça amanhã. Aleluia. Então, me estou acercando, estou terminando a introdução, calma. Então, há que deixar esta teologia de periódico. Há que deixar de interpretar as escrituras por la aparência e por lo que nossos olhos veem. Porque ainda que nós outros estivéssemos com o pé em la tribulação, aunque nós outros, volto a repetir, aunque nós outros estivéssemos com o pé em la tribulação, a palavra do Senhor para nós outros é: cambia seu enfoque. Levantem vossos olhos, porque nossos olhos não devem estar fijos no que está passando aqui, mas nossos olhos estão fijos. Levantad vossos olhos e regocijaos, por quê? Porque vossa redenção está cerca. Aleluia. Aunque fuera, não és. Mas aunque fuera, não nos ocultaríamos em las cuevas. Aunque fuera, não nos meteríamos em um escondite. Aunque fuera, sabe por quê?
Porque el Señor reina. Aleluias. El Señor reina. Permítame decirles algo. Eso es 2020. Alguém ha dicho, pastor, não pode ser este ano el año de la visión perfecta. Pero eu les puedo afirmar algo, que estamos empezando a ver mais claro que nunca. Aleluia. El coronavírus nos está levando a nosso destino. Aleluia. A pandemia nos está destapando os olhos, e eu te quero dizer de que vem grande avivamento. Aleluia. Vem grande avivamento. Em isso estaremos todos de acordo, todos os predicadores, seja pré-tribulacionista, amilenista, o que você queira, todos estamos de acordo. Estamos cerca de grande avivamento, o mais grande avivamento da história do planeta Terra. O que está passando então é uma colisão entre a realidade de Deus sobre a realidade de los hombres. E é por isso então que o mundo se sacude. ¿Entendes isso? É por isso então que o mundo se sacude. Eu les quero dizer algo. Viene o juízo de Deus sobre a terra. A ira de Deus se manifestará sobre toda impiedade. ¿Sabe por quê? Escreva isso em seu quadernilho. Porque Deus odia a injustiça e ama a verdade. Não estamos perdendo, o reino está avançando. Escute as palavras de Job capítulo de número 20. Job disse: la alegria de los malos es breve, e el gozo del impío por momento. Escute o que disse Job, no verso de número 8 do capítulo 20. Job capítulo 20, verso 8. Como sonho volará, e não será aliado, se dissipará como visão noturna. Todavia, o profeta Zacarias lo disse, Zacarias capítulo 10, verso 5. Serão olhados como lodo em las calles. ¿Por quê? Porque o leão rugirá. Aleluia. O leão rugirá su justiça sobre a terra. Justiça, misericórdia de Deus para os pobres, para os extranjeros, para as viúvas. Porque Deus é Deus de pobres, de extranjeros e de viúvas. Escute, que quanto mais cerca este reino, necessariamente não empeorará, pode melhorar. Porque a expectativa nossa não é de lo peor, é de lo mejor que está por venir. Aleluia. Escute. Ok. Vamos. Todavia eles veem pouco incrédulo. Aleluia. 2 Timoteo, pero vai melhorar. 2 Timoteo. O 1 Timoteo, capítulo de número 3. Aleluia. Segunda Timoteu, capítulo 3, versículo 13. 2 Timoteu 3:13. Quantos escutaram que quanto mais cerca está a venida de Jesus, o mundo irá de mal em pior? Eu estava caminhando aqui no Prado, e o Senhor me disse: hijo, cambia tu perspectiva. Porque quanto mais cerca está minha venida,
não é o mundo quem irá de pior, de mal em pior. Eu disse, não, Senhor. Eu escutei por décadas que o mundo está indo de mal em pior. Então, se subia aquela igreja, eu estava caminhando ali Prado, subi à igreja e busquei na Bíblia. Sabe quando você questiona a Deus e diz, Deus, tu estás mal? Eu hice teologia, eu estudei algo sobre ti, e eu creio que sei mais que o Senhor. E o Senhor me disse, não. Eu tenho uma palavra para meu povo, e tu les vas a dizer por encima de tua interpretação subjetiva, e diles que a expectativa não é que viene lo pior, mas é que viene lo mejor. Escute o que disse, não disse que o mundo irá de mal em pior, não disse que o planeta Terra irá de mal em pior, disse, mas os malos homens e os enganadores irão de mal em pior. Escute o que está haciendo o Senhor. Está chegando o dia que o Senhor está traçando na linha. Está dizendo, de aqui não passa. Esse é o limite de todos os incrédulos, de todos os impíos, de todos os injustos, de todos os homens malos e de todos os enganadores. Escutem, o Senhor está dizendo, meu reino está prosperando em esta terra, onde justiça será hecha e os malos não passarão desta linha. Eu les quero dizer algo, tenho todos os números. Eu não sei se devo ler, porque não sei se vocês querem escutar, pero aleluia. Pero vou ler algo. Escute. Há linguista, psicólogo, professor de Harvard, que ele ha escrito vários livros, um deles se chama La Tabla Rasa. Steve Pinker, ele disse, o mundo não está indo de mal em pior, está indo de mal a melhor. As coisas de hecho não estão empeorando, as coisas estão melhorando. E então, Pinker é um gênio. Eu não sou Pinker. Ele é professor em Harvard. E ele tem estadísticas, quadros, entende isso, verdade? E escute o que ele disse. Em 2016, porque a nova edição, a última, foi hecha em 2017. Ele disse, em 2016, os estadunidenses mataram uns a los outros 3,5 por cada 100,000 habitantes. E tinham índices de 7% de pobreza há 30 anos. O homicídio era de 8,5. Agora é de 3,5. Escute, por 100,000 habitantes. A pobreza era de 12% há 30 anos. Agora é de 7%. As coisas não estão empeorando, estão melhorando. Pique prosigue. Em todo o mundo, escute, solamente no ano passado, 2017, haviam 12 guerras em curso, 60 dictaduras. 10% da população tinha uma pobreza extrema. 2017. Há 30 anos, haviam 23 guerras, em comparação com as 12. Havia 85 ditaduras, em comparação com as 60. O nível de pobreza que hoje é de 10% no mundo de pobreza total.
Hace 30 anos era de 37%. Escute. Há um passado crescente de guerra, não futuro. Há um passado crescente de guerra, pobreza, ditadura. Há 250 anos, 1/3 de los niños não chegavam a ter 5 anos. Hoje, menos de 6%. Escute, durante muito tempo a paz foi um interlúdio entre as guerras, mas agora as guerras são menos e menos mortais. A democracia sofreu retrocessos em alguns países da América Latina, em Turquia, em Rússia, pero pese a isso, o mundo nunca foi tão democrático como em la última década. 2/3 do mundo vive em democracia. Escute, em Europa Ocidental, tem 1/35 de hipóteses de uma pessoa ser assassinada. Em comparação com nossos antigos medievales, isso não quer dizer absolutamente nada. Em um siglo de possibilidade de morte, um acidente automobilístico se ha reduzido em 96%. Temos 88% menos possibilidade de ser atropelados. Escute, temos em um siglo 99% menos de chance de cair de um avião. Uau! Isso é tremendo. Antes do século XVII, solo 15% de los europeus sabiam ler e escrever. Europa e Estados Unidos eliminaram o analfabetismo em la metade do século XX. Há menos de 90% da população mundial com menos de 25 anos que não sabe ler e escrever. Século XIX, os ocidentais trabalhavam 60 horas em las labores de la casa. Hoje, se trabalha menos de 15 horas semanais e alguns sequer 1 hora. Não fazem nada. Graças à distribuição de água potável, eletricidade, aquisição de lavadoras, secadoras, todas as doras, exprimidoras, cocinas, micro-ondas, 86% de los países do mundo confessam que são mais felizes que há 10 anos. Escute. As coisas não estão empeorando. As coisas estão melhorando. Aleluia. Isso você pode comprovar nos periódicos, verdade? Nas notícias. Não, você não pode comprovar aí. Sabe por quê? Porque eles se tomam toda a manhã pensando como les vou arruinar a vida desta gente. Porque o que vem de periódico não é boa notícia, é mala notícia. E sabe qual é o problema? É que você passa demasiado tempo mirando tela e pouco tempo com a palavra. Isso é o que te turba, isso é o que te angustia a alma. Isso é o que te traz depressão. Escute, somos mais ricos, mais sanos, mais felizes. Há progresso em curso. En el siglo XX, la gripe espanhola matou a 50 milhões de pessoas. El COVID-19, 1.150.000. Em comparação com a gripe espanhola, isso é uma gripita. Não estou menospreciando a los que amamos e que han partido, mas a gente muere de tuberculose. Gripe também mata. A Segunda Guerra matou a 60 milhões de pessoas. O comunismo marxista, mais de 100 milhões de pessoas. Hoje a mortalidade infantil em los últimos 30 anos ha chegado a menos de 90%. A muerte materna a mais de 99%. Ou seja,
mueren menos 99% madres en el momento del parto que hace 30 años. La expectativa de vida aumentou. La calidad de vida ha mejorado en los últimos 100 años, más que en cualquier otro tiempo. Los antibióticos han reducido las muertes y las infecciones. El mundo está dividido entre antes y después de la penicilina. Tenemos agua potable. Seamos honestos e sinceros, nuestro aire não é tão mal. Hace 40 anos, todavía éramos uma ditadura. As mulheres não tinham direito a votar. Escute. Em 1804, a população era de 1 bilhão de pessoas. Em 1960, chegamos a ser 3 bilhões. E agora triplicamos. Já estamos cerca dos 8 bilhões. Sabe por quê? Porque a gente vive mais que antes. Há mais pessoas vivas na terra que a soma total de pessoas que existiram entre nós outros. Há cálculos que dizem que há mais cristianos na terra que os que foram salvos e estão no cielo. Você vive no melhor tempo da história. Quem nos ha ensinado a ser tão pessimistas? Quem nos ha dado uma perspectiva tão trágica da vida, se não é o mesmo diabo? Escute. Segundo Crônicas 2020. 2020. Ponga em pantalla. As nações se juntaram contra Israel. E Josafá está algo preocupado. Então se levanta um profeta chamado Hazael. E Hazael disse: em esta batalha não tendréis que pelear, porque esta batalha não é vuestra, mas é de vuestro Deus. Então, Josafá hace algo. Pongamos por delante de nós outros los levitas, los adoradores. ¿Por quê? Usted talvez dirá: es para que o inimigo vea a adoração e a alabança também. Mas há outra coisa. Es para que Israel cambiara seu enfoque e sua perspectiva. Es para que Israel dejara de mirar a los enemigos, a los adversários. Es para que Israel dejara de ver como eles são grandes e passara a adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque a adoração, mais allá de uma canção, de um cântico, de um hinário, a adoração é dizer e centrar ao Senhor como Rei em nosso coração. É reconhecer que Ele, Senhor, reina. Ele todavia reina. Ele reina sobre os pueblos. Ele reina sobre as circunstâncias. Ele reina sobre tus problemas. Quando nós outros centramos a Deus em nosso coração e le entronizamos como Rei em nossa vida, então isso é adoração. Então adoração deja de dar-se solamente no templo, deja de dar-se solamente nas 2 horas de culto e passa a dar-se no trufe, passa a dar-se em nossa oficina, passa a dar-se em nosso gabinete. Sabe por quê? Porque sabemos que Ele reina, que todavia Ele é o Senhor dos senhores. A clave da vitória, onde está? A clave da vitória está em tu ponto de observação. En el ponto de observação. Eu te vou dizer quem era Goliat. Goliat era um ministrador de incredulidade. Era um pastor filisteu predicando incredulidade ao povo. E então todo o exército de Israel puso sua mirada em um ponto. E aí Deus tem que trazer a Davi, sabe por quê? Porque Davi não estava contagiado por la incredulidade.
¿Sabe qual é nosso problema? É que a maioria de nós passamos a ser publicitários de Satanás. Publicitário? Hacemos propaganda do diabo. Eu te quero dizer uma coisa. O Senhor não nos ha chamado a ser um repórter completo da batalha. Não. O Senhor nos ha chamado a contar a parte da história que a Deus lhe interessa. Sabe por quê? Porque os 10 espias pensaram que deveriam ser um repórter completo ao 100%. Então, quando os 10 regressam à terra de Israel, eles dizem: mira, el gigante mide 3,20. Seus olhos eram azuis e não sabe a cara de malo que tinha. Déjame dar-lhes um repórter completo. Quero dizer-lhes que os homens da terra são gigantes e nós outros não passamos de langosta a seus próprios olhos. Repórter completo. Josué e Caleb disseram: não, um momentito. Nos enfocaremos só no que é necessário. Se nós outros agradamos ao Senhor, lhe haremos de eles hamburguesa. Aleluia! Levamos a comer, será como pão comido delante de nosso Deus. Déjame dizer-te uma coisa: Deus não te ha chamado a ser um repórter completo da história, das circunstâncias. O Senhor nos está chamando a enfocar-nos em Ele. Sabe por quê? Porque nós outros nos desenfocamos e então nos comparamos com o problema. E então nos sentimos pequenos, pero a comparação não é entre os teus problemas, é o problema de Deus. A ver quem é mais grande. Ponga tus problemas delante de Deus. Oh, Senhor. Estou vendo que é generado fé no coração. Já podemos orar. Ponta de fé, já cresceu a fé. Você já me está crendo. Aleluia. Eu creio que já podemos orar. Já podemos orar. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Levante suas mãos ao cielo. Sabe por quê? Porque as coisas não estão empeorando. As coisas estão melhorando. El dia viernes hubo uma célula de mulheres por Zoom, verdade? Quantos estavam aí na célula? Quantas mulheres estão participando? Escute. E então Eliana, quantos conhecem Eliana? É uma jovem brasileira. Minha esposa me ha contado. Eu estava mirando de burro com minha hija mientras ela. Não vou dizer que estava orando, é mentira. Verdade? Hasta porque o juez viene. E não queremos ser atrapados em mentira. E Eliana ha dado um repórter correto. Ele disse: pastor, estou fazendo o Zoom. Estou aqui participando da célula de mulheres. Pastor, não, estava falando com as mulheres. Desde o trabalho, estou aqui no hospital. Estuve meses sem trabalho. Pero agora les quero dizer algo. Aqui em Brasil está sobrando trabalho. El sábado na manhã fui a ver a notícia. Então, a gente, os grandes da construção civil em Brasil, as grandes construtoras, disseram: hemos tenido este junho de 2020 foi o melhor ano da construção civil de los últimos 3 anos. Nunca hemos construído tanto. Porque há 3 anos, no ano da pandemia, há 3 anos, que a gente não comprava tanto departamento. Eu estava aqui abaixo. Isso não tem nada a ver com política. Não estou falando de política, estou falando de um reino que viene. E o Senhor me dijo: diga a la gente que não espere lo peor, aí viene lo mejor. Diga aos empresários desta nação que não deixem de invertir recursos em esta terra. Va sobreabundar o emprego, o trabalho, e tendrão os melhores anos desta nação. Não se trata de um partido político, se trata
de que o futuro se vai sobreponer sobre o passado. Tu futuro será melhor que todos tus anos do passado. Tendrás um melhor futuro que qualquer passado. O Senhor me dijo: cambia tu perspectiva. Não serão os piores anos da igreja, serão os melhores anos da igreja em esta nação. E quero concluir com 3 passagens, nada mais que isso. Só 3 passagens. Escute, Abacuque 2,14. Porque a terra será llena del conhecimento de la glória del Senhor, como las águas cobrem la mar. Sabe o que está dizendo esse texto? Que quanto mais cerca este reino, o conhecimento del Senhor vai ser esparcido sobre a terra. Não haverá um lugar onde não haja escutado do Senhor. Quanto mais cerca estemos do reino, mais se vai expandir a mensagem do reino. 2, Isaías 60, versos 3 e 4, escute. E andarão as nações a tu luz, los reis ao resplandor de tu nascimento, tus hijos vendrão de lejos. Não te parece glorioso isso? Que tu luz vai brilhar mais e mais. Los reyes del mundo vendrão a pedir conselho a ti. Não te pressiones. Se a gente viajar de lejos, comprar um boleto de avião, llegar a tu puerta solo para receber uma oração. E você vai dizer: pero eu podia haverlo hecho por teléfono. Ele vai dizer: não, porque eu queria imposição de manos. Porque há uma luz em ti que me atrai. A gente será atraída por el conhecimento da glória de Deus e a luz de Deus sobre tu vida. Quando recebem esta palavra, assim será. E para terminar, Hechos 3:21. Hechos 3:21. É necessário que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. É necessário que el cielo todavía lo tenga. Um momentito mais. Sabe como veio esta cena? Assim. Já han visto essas carreiras 100 metros livres? Já han visto? E aí está a marca. E Jesus está assim. Sabe? Jesus está ansioso por sua amada. Ele já vem. Ele está assim. Assim já vai sair. E os céus dizem: um momentito. Aguenta um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Por quê? Porque há algumas coisas que devem passar na terra. Eu te quero dizer algo. Todavia não és o fim do mundo. Dá tempo para que estudes. Dá tempo para que te prepares. Dá tempo de discipular as nações. Dá tempo para 2025, 2010, são as próximas eleições. Sim? 2020, 2025, 2030. Dá tempo para que o futuro presidente do Tribunal Eleitoral de Bolívia salga desta igreja. Dá tempo. Dá tempo de preparar-se. Dá tempo para que os justos todavia governem. Diga à pessoa que está ao seu lado: dá tempo. Dá tempo. Sabe por que estou dizendo isso? Porque esta teologia fatalista que disse: não estude, não trabalhe, não governe, não construya nada, não tenha futuro, nos está sendo entregar a história para Satanás. E não será assim. Diga à pessoa que está ao seu lado: dá tempo, prepara-te. Sabe por quê? Porque nós outros somos luz.
Aleluia. Ah, Senhor, cambia a tua perspectiva. Não viene lo peor, viene lo mejor. Levanta tus manos ao céu. Vamos, chicos, vamos adorar ao Senhor. Levanta tus manos ao Senhor. Levanta tus manos ao Senhor. Hey! 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 Escute, escute, escute. Jesus dijo em su reino: los justos reinarán sobre las naciones del mundo. Los justos reinarán sobre las naciones del mundo. Aleluya. Aleluya. El reino se está sobreponiendo lo nuevo al viejo. Satanás vai batalhar, pero não adelanta, porque el sol nascerá amanhã. Aleluia. Cambiou a perspectiva? Vai sair feliz deste culto? Glórias a Deus. Levante suas mãos ao céu. Não estamos perdendo, estamos ganhando, estamos vencendo. Aleluia. Vamos. Vamos a cantar solamente esse coro e termino. Tempestade em tus braços, eu vou estar. Padre, eres rei sobre el mar. Quieto estaré, sei que eres quando há tempestade e em tus braços, Deus, em tus braços, Deus, eu vou estar. Quieto estaré, sei que eres Dios. Se andamos em luz, como Ele está em luz, temos comunhão los unos com los outros, e a sangre de Jesus nos limpia de todo pecado. Não me dá medo que o Rei venga e haga justiça. Los malos, impíos, tiemblem de medo, porque os justos governarão a terra. Aleluia. Escute, se andamos em luz como Ele está em luz, que temos? Que temos? Comunhão. Escute, é hora de congregar, igreja. É hora de sair de sua casa e vir à igreja para ter comunhão. Este momento é mais peligroso estar em casa que estar na igreja. Sabe por quê? Porque quando nos aislamos, somos débiles. E é peligro gente solitária. Sabe por quê? Porque não há nadie que lhe veja a espalda. É peligro ser solitário. É hora de que tenhamos comunhão com o Senhor. É hora que te envolva em trabalho da igreja, em ministério, que seas parte de algo. Já não é tempo de aislar-se. É isso o que quer Satanás. É hora de que nos fortalezcamos e pongamos nossa mirada no Rei de Reis e Senhor de Senhores. Podemos aplaudir a Ele em nome de Jesus. Igreja, eu estou mirando atrás e estou vendo banquete. As irmãs prepararam com muito carinho para bendecir a obra. Amém? Pero queremos ofrendar ao Senhor, queremos entregar ao Senhor nosso dízimo. Quantos se vão alegres desse culto? Quantos vão com sua mente transformada? Aleluia. Viene lo mejor, não tenhas medo. Viene lo mejor de parte do Senhor. Separa sua ofrenda, separe seu dízimo. Em nome de Jesus. Aí está a irmã na mão ali. Aí está, aí está. Aqui está ali a mão. Levante ao Senhor sua ofrenda. Levante ao Senhor seu dízimo. Vamos dar ao Senhor. Vamos fazê-lo de todo o coração. Padre, traemos a Ti nossas ofrendas
e nuestros diezmos. Viene lo mejor, neto. Lo mejor está por venir. Levante ao Senhor. Padre, em nome de Jesus, traemos a Ti nuestros diezmos e nuestras ofrendas. E não damos por medo. Não damos por medo, porque não vai faltar. Vamos a sobreabundar em graça e em bendição do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos passar ao altar do Senhor. Podemos dar-lhe ao Senhor todo o nosso coração. Ao concluir, vaya lá atrás, bendiga a obra. As hermanas prepararam com muito carinho. Haz assim com tu mano, haz assim com tu mano. Que o Senhor te bendiga, que o Senhor te guarde, que o Senhor haga resplandecer su rostro sobre ti e te llene de paz. Em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir a Ele. Deus te bendiga. Vaya com a paz do Senhor. Deus te bendiga. Amém. Confiando en nuestro Dios, en su perfecto amor, firmes estaremos, firmes estaremos, firmes estaremos, confiando en nuestro Dios y en su perfecto amor, firmes estaré, firmes estaré, firmes estaré.
Te adoramos en todo Altísimo. Aún en la batalla lucharemos de pie, aunque enemigos se levanten a guerrear, y firmes estaremos, y firmes estaremos, y firmes estaremos.